Salomão, filho de Davi, é amplamente reconhecido como um dos homens mais sábios da história. Sua sabedoria, registrada em diversos livros da Bíblia, nos ensina a compreender a complexidade da vida e a necessidade de discernir entre o que é duradouro e o que é passageiro. Em Eclesiastes, ele compartilha reflexões poderosas sobre o significado da existência humana que nos tocam de forma profunda, especialmente nos tempos modernos. O mais impressionante é que, apesar de suas reflexões filosóficas, ele também nos guia com sabedoria prática, aplicável no nosso dia a dia. A sabedoria de Salomão vai além do simples conhecimento intelectual. Ela é, antes de tudo, uma sabedoria vivencial. Ele compreendeu que a verdadeira sabedoria não está apenas no que sabemos, mas no que conseguimos aplicar na prática, com fé, disciplina e confiança. Ele nos alerta para o fato de que a vida é cheia de altos e baixos, e que a verdadeira sabedoria se revela na maneira como enfrentamos os desafios e as dificuldades, sem cair na arrogância ou na prepotência. É impressionante como Salomão sabia que a sabedoria exige, acima de tudo, humildade. Ao pedir sabedoria a Deus, em vez de riquezas ou poder, ele demonstrou uma confiança rara em algo maior do que o próprio ego. Essa atitude, que pode parecer simples, foi a base de toda a sua trajetória. No mundo de hoje, onde o ego é muitas vezes exaltado, Salomão nos ensina que a verdadeira sabedoria está em confiar em Deus e buscar o entendimento com humildade, sem se deixar corromper pela maldade e pelas distrações do mundo. Você sabia que, apesar de ser uma das figuras mais poderosas e influentes de seu tempo, Salomão nos fala sobre as limitações da vida? Em Eclesiastes, ele não esconde as dificuldades, as frustrações e até mesmo as tristezas que fez questão de observar. Para ele, a sabedoria está em reconhecer que não temos controle sobre tudo e que, muitas vezes, o que mais precisamos é aprender a viver com as adversidades. Ele nos desafia a buscar a perseverança e a persistência, sem nunca perder a fé no processo. Salomão também sabia que a sabedoria pode ser uma arma poderosa contra as armadilhas do ego e da prepotência. Quando falamos de ego, estamos nos referindo a essa tendência natural de querer ser mais, de se destacar em cima dos outros. Ele, no entanto, nos ensina que a verdadeira força reside em viver com modéstia e, mais importante, com bondade. Ao invés de exibir arrogância, Salomão fala de sabedoria na maneira como agimos com os outros, sempre buscando fazer o bem e nunca se deixando levar pela maldade que pode surgir nas interações humanas. Uma das lições mais poderosas de Salomão é o valor da confiança em Deus. No momento em que ele pede sabedoria para governar, ele demonstra que a confiança é uma qualidade essencial para tomar boas decisões. E essa confiança não é cega, mas baseada em um profundo entendimento da sabedoria divina. Em um mundo onde a impulsividade e a insegurança estão presentes em cada esquina, Salomão nos ensina que, ao confiar em Deus, podemos alinhar nossas decisões com uma direção mais sábia e verdadeira. Em sua jornada de sabedoria, Salomão também destaca o papel da disciplina. Ele nos lembra que a sabedoria não é conquistada da noite para o dia. Ela exige esforço contínuo, reflexão e ação constante. Em um mundo onde as soluções rápidas e os atalhos são cada vez mais procurados, Salomão nos desafia a resistir à tentação de buscar resultados imediatos e, em vez disso, cultivar a disciplina necessária para atingir objetivos duradouros. A disciplina é a base sobre a qual qualquer grande realização pode ser construída. Mas o que Salomão tem a dizer sobre a frustração da vida e a busca incessante por um propósito? Ele nos avisa que, por mais que busquemos sentido em nossas ações, por mais que lutemos para alcançar um objetivo, muitos de nossos esforços podem parecer em vão. Em Eclesiastes 1:16-18, ele reflete sobre como a busca pela sabedoria e pelo conhecimento pode às vezes ser uma fonte de angústia. Isso nos lembra que nem tudo é controlável, e que muitas vezes a sabedoria vem quando aceitamos a impermanência das coisas e a necessidade de perseverar, mesmo sem ver resultados imediatos. Ao falar sobre a busca pelo sucesso e pelo bem-estar, Salomão também nos adverte sobre as armadilhas do materialismo. Para ele,
A verdadeira sabedoria não está em acumular bens materiais, mas em saber que o maior tesouro da vida está nas experiências, nas relações e na paz de espírito. No mundo moderno, onde a pressão para consumir e ser reconhecido é intensa, a sabedoria de Salomão nos desafia a encontrar equilíbrio, valorizando o que realmente importa. E ao fazer isso, podemos evitar os perigos da arrogância, da competição desenfreada e da busca por status. Uma lição que salta aos olhos em seus escritos é a importância de aproveitar o presente. Salomão nos lembra que a vida é breve e que devemos aprender a valorizar cada momento. Esse ensinamento, embora simples, é profundamente transformador. Em um mundo tão focado no futuro e nos planos, Salomão nos desafia a ter uma perspectiva mais consciente e centrada, vivendo com sabedoria no presente, sem deixar de lado os princípios de fé e confiança que ele tanto valorizava. Você já se perguntou o que realmente significa ter sucesso segundo Salomão? Ele nos ensina que o sucesso não é uma questão de acumular riquezas ou poder, mas de viver uma vida equilibrada, com fé, sabedoria, disciplina e, mais importante, bondade. A verdadeira sabedoria para ele está em aprender a ser grato pelas pequenas coisas, pela jornada e pela capacidade de lidar com as dificuldades com perseverança, sem perder o foco no que é verdadeiramente importante. Por fim, Salomão nos ensina que a sabedoria não é apenas algo para ser admirado ou estudado. Ela precisa ser aplicada em nossas vidas diárias, em nossos relacionamentos e em nossas escolhas. A sabedoria de Salomão é prática, útil e acessível a todos, desde que sejamos humildes o suficiente para reconhecê-la e sábios o suficiente para vivê-la. Como você pode, a partir de agora, incorporar essa sabedoria na sua vida? Vamos explorar como aplicar esses princípios nas situações do dia a dia. Salomão é, sem dúvida, um dos maiores exemplos de sabedoria da história, e sua jornada nos mostra que a sabedoria verdadeira não está apenas em saber, mas em aplicar o que sabemos. Desde o momento em que Salomão assume o trono de Israel, ele se destaca pela sua humildade em pedir sabedoria a Deus, em vez de riquezas ou poder. Essa atitude é uma lição em si. A sabedoria começa com a escolha de colocar nossa confiança em algo maior do que nosso próprio ego, reconhecendo nossas limitações e buscando direção divina. Para ele, a verdadeira sabedoria não era acumulada apenas pelo conhecimento, mas pela maneira como o aplicamos para servir aos outros e viver com integridade. Em 1 Reis 3, 5, 14, a história de Salomão é marcante. Ele pediu a Deus sabedoria para governar o povo de Israel com discernimento, em vez de riquezas ou uma vida de luxo. Essa escolha reflete sua humildade e o entendimento de que governar com sabedoria era muito mais valioso do que possuir o ouro ou a glória material. A sabedoria de Salomão nos ensina, até hoje, que a verdadeira grandeza não está no que acumulamos, mas em como escolhemos agir com o que temos, sempre com humildade e um coração disposto a aprender. Mas a sabedoria de Salomão não foi apenas uma bênção divina, mas uma habilidade desenvolvida ao longo de sua vida, com muitas escolhas difíceis e desafios. Quando ele pediu sabedoria, não imaginava que precisaria tomar decisões complexas e difíceis. Em Eclesiastes 1, 16, 18, ele nos alerta sobre a busca incessante por conhecimento e como essa busca, apesar de nobre, pode ser cansativa. Salomão sabia que a sabedoria, embora fosse um dom, também carregava a responsabilidade de lidar com a vida de forma mais consciente, sem se iludir com a ideia de que tudo pode ser explicado ou controlado. A sabedoria que Salomão recebe de Deus é profundamente prática. Ela não está apenas nos textos filosóficos ou na profundidade de suas palavras, mas no modo como ele ensina a viver de maneira equilibrada. Ele não nos dá respostas prontas para todas as questões da vida, mas nos ensina a como caminhar com fé, persistência e disciplina, confiando que, ao tomarmos as decisões com sabedoria, a paz e o propósito surgem de forma mais natural. A sabedoria de Salomão nos desafia a viver de forma intencional, aplicando os princípios que ele compartilhou nas Escrituras, para melhorar nossa própria jornada. Em Provérbios 2:6, encontramos a chave para entender de onde vem a sabedoria verdadeira. Porque o Senhor é quem dá sabedoria,
De sua boca vem o entendimento e o discernimento. Para Salomão, a sabedoria não era algo que poderia ser encontrado apenas em livros ou por meio do estudo humano. Era algo divino, algo que só poderia ser recebido através de uma relação constante com Deus. Ele nos ensina que, sem essa confiança e conexão com o divino, a sabedoria se torna limitada e frequentemente enganosa. Em um mundo onde muitas vezes somos tentados a confiar apenas em nosso próprio julgamento, a sabedoria de Salomão nos desafia a reconhecer que há um conhecimento superior, que está ao alcance daqueles que buscam a orientação de Deus. A sabedoria de Salomão também está diretamente relacionada ao processo de aprendizagem constante. Ele compreendeu que ninguém é perfeito, que errar faz parte da jornada. No entanto, a sabedoria verdadeira vem quando somos humildes o suficiente para aprender com nossos erros, refletir sobre nossas falhas e seguir em frente com uma postura mais sábia. A sabedoria não está na perfeição, mas no compromisso com o crescimento e na habilidade de persistir. Em nossa vida cotidiana, podemos aplicar essa sabedoria de Salomão ao enfrentar desafios com a mente aberta, buscando aprender em cada passo e, assim, aperfeiçoar nossa própria jornada. No entanto, mesmo com toda a sabedoria de Salomão, ele reconheceu que não há respostas fáceis para as grandes questões da vida. Eclesiastes 1:16-18 reflete sobre como, embora Salomão tivesse um entendimento profundo, ele se deparava com a limitação humana. A sabedoria não é um atalho para o entendimento completo, e o fato de Salomão refletir sobre isso nos faz pensar que ele compreendia a complexidade da vida, que vai além do que conseguimos controlar ou prever. Em muitas situações da vida moderna, essa lição de Salomão é especialmente relevante, pois nos ajuda a compreender que, mesmo em nossa busca por controle, devemos aceitar as limitações da vida e confiar na sabedoria que vem com a fé e a confiança em Deus. A sabedoria de Salomão não é apenas sobre o que ele sabia, mas como ele aplicava esse conhecimento nas relações e na administração de sua vida e do seu reino. Ele sabia que a sabedoria é a base para tomar decisões justas e equilibradas, não apenas como líder, mas também como ser humano. Provérbios 3, 5, 6 nos lembra de confiar em Deus em todas as decisões, mesmo nas mais simples. Para Salomão, a verdadeira sabedoria não está em fazer tudo sozinho, mas em buscar ajuda, reconhecer as falhas e confiar que o divino nos guia em cada passo. Em um mundo saturado de informações, a sabedoria de Salomão nos ensina a confiar em algo maior, buscando um discernimento mais profundo para nossas escolhas diárias. Salomão também fala muito sobre as complexidades das emoções humanas. Ele sabia que a mente humana não é apenas lógica, mas também emocional e muitas vezes contraditória. Eclesiastes 3, 1-8 reflete sobre a ideia de que tudo tem seu tempo determinado, e isso inclui nossas emoções. A sabedoria, então, é não só saber lidar com os desafios externos, mas também com os internos. Ela nos ensina a ser pacientes com nossas emoções e a entender que, assim como os tempos difíceis, as emoções também vão e vêm. A sabedoria de Salomão nos desafia a lidar com esses momentos com serenidade, sem perder a confiança de que um novo tempo virá. Em sua jornada, Salomão nos ensina a importância de buscar sabedoria constantemente, reconhecendo que o aprendizado nunca termina. Em sua busca por sabedoria, ele nos mostra que devemos estar dispostos a aprender ao longo da vida, a refletir sobre nossas experiências e a ajustar nossas ações de acordo com os ensinamentos adquiridos. No mundo moderno, onde as informações são abundantes e rápidas, a sabedoria de Salomão é um convite para buscar o discernimento em meio ao caos e tomar decisões mais conscientes, em vez de agir de forma impulsiva ou reativa. Por fim, Salomão nos desafia a viver com equilíbrio. Ele nos ensina que a sabedoria não é só sobre ter grandes pensamentos ou ideias, mas sobre como equilibramos nossas ações no mundo. Em Eclesiastes 12, 13 e 14, ele resume a vida e a sabedoria a um simples princípio: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Em nossos dias, isso se traduz em viver com propósito, tomando decisões que honrem a Deus e sendo fiéis a esses princípios, mesmo diante das dificuldades.
A sabedoria de Salomão, então, nos mostra que é um processo contínuo de aprendizado, reflexão e ação prática. Ela nos desafia a viver de forma mais centrada, equilibrada e focada no que realmente importa. Ao reconhecermos que a sabedoria divina é a base para uma vida plena, podemos aplicar seus princípios de maneira mais eficaz no nosso cotidiano, lidando com as adversidades de forma mais madura e consciente. O que você acha de começar a aplicar esses ensinamentos hoje mesmo? Quando pensamos em aplicar a sabedoria de Salomão no mundo moderno, o primeiro desafio é saber como tomar decisões. Muitas vezes, ficamos imersos em tantas opções e influências que a tomada de decisão se torna difícil e confusa. Salomão, em Provérbios 3 e 5, 6, nos ensina a confiar em Deus em todas as nossas decisões. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esse é o primeiro passo para aplicar a sabedoria de Salomão hoje, colocar nossa confiança em algo maior que nossa própria percepção limitada, buscando a orientação divina antes de agir. Em um mundo que valoriza tanto a autonomia e a decisão independente, confiar em Deus pode parecer contraditório. Afinal, estamos acostumados a resolver tudo com nossas próprias forças, certo? No entanto, a sabedoria de Salomão nos diz que essa confiança em Deus é exatamente o que nos proporciona clareza nas escolhas. Quando buscamos sabedoria nas Escrituras, oramos e refletimos antes de agir, estamos, na verdade, alinhando nossas decisões com um propósito mais profundo. Essa prática é cada vez mais necessária no mundo atual, onde o ego muitas vezes nos impulsiona a fazer escolhas rápidas e impulsivas. Sabemos que em muitos momentos a vida nos apresenta dilemas que nos desafiam a manter a calma e a confiança em Deus. Quando Salomão fala sobre confiança em Provérbios 3, 5, 6, ele nos convida a reconhecer que, mesmo em situações de incerteza, a orientação divina nos ajudará a fazer as melhores escolhas. No cotidiano, isso pode ser colocado em prática, por exemplo, ao buscar orientação antes de decisões importantes no trabalho, nos relacionamentos ou até mesmo na gestão financeira. Em vez de agir por impulso, Salomão nos ensina que podemos confiar em Deus e, com isso, tomar decisões mais equilibradas e sabias. Porém, nem todas as decisões da vida são tão simples quanto seguir a orientação de Deus. Muitas vezes, é necessário lidar com frustrações, desafios e incertezas. Salomão, em Eclesiastes 3, 1, 8, nos lembra que há tempo para todas as coisas. Isso inclui momentos de angústia e dificuldade, mas também de alegria e superação. No mundo atual, isso nos ensina a sermos pacientes e perseverantes. Em momentos de frustração no trabalho ou na vida pessoal, devemos confiar que há um propósito e que, com a persistência e disciplina, as situações podem melhorar. A sabedoria de Salomão também nos ensina a respeitar os ciclos naturais da vida. Em Eclesiastes 3, ele fala sobre a inevitabilidade dos tempos. Tudo tem o seu tempo determinado. Ao entendermos isso, podemos aplicar a sabedoria de Salomão nos nossos próprios processos de vida, sabendo que nem tudo acontece imediatamente. Em um mundo cada vez mais acelerado, essa perspectiva nos ajuda a ser mais pacientes, aceitar os tempos difíceis e entender que, com o tempo, as coisas podem melhorar. Salomão nos lembra que a vida é feita de fases e que devemos viver cada uma delas com fé e confiança, sem tentar apressar o processo. Além disso, a sabedoria de Salomão em relação ao sofrimento e à frustração nos desafia a encontrar o aprendizado nas adversidades. Eclesiastes 3:1-8 nos ensina que há um tempo para chorar e um tempo para rir, e que os momentos de dificuldade são tão importantes quanto os de felicidade. No mundo de hoje, em que muitos tentam fugir do sofrimento, a sabedoria de Salomão nos desafia a aprender com os tempos difíceis, usar a perseverança e reconhecer que é justamente nesses momentos que nossa sabedoria e caráter são forjados. Por exemplo, quando enfrentamos um fracasso no trabalho, ao invés de nos deixar consumir pela frustração, podemos usar isso como uma oportunidade de crescimento. A sabedoria de Salomão também tem muito a nos ensinar sobre como encarar as relações interpessoais. Em Provérbios 15:1, ele nos ensina que a resposta branda desvia o furor, e isso aplica-se diretamente à maneira como lidamos com os conflitos.
Em um mundo onde é fácil se deixar levar pela raiva ou pela impulsividade, Salomão nos desafia a ser mais calmos, ouvir mais e responder com sabedoria. Essa prática de sabedoria nas relações pode ser aplicada todos os dias, seja no trabalho, em casa ou em qualquer outro ambiente. A bondade e a calma são chaves para desarmar conflitos e construir relações duradouras e significativas. Além disso, a sabedoria de Salomão também envolve aprender a lidar com o trabalho de maneira equilibrada. Em Eclesiastes 2:24 ele diz: "Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma veja o bem no seu trabalho." No mundo atual, onde muitos se perdem no ritmo acelerado da vida profissional, Salomão nos ensina que devemos encontrar contentamento no que fazemos. A sabedoria, aqui, está em não se perder na busca incessante por mais e mais, mas em encontrar prazer nas pequenas conquistas e na simplicidade do trabalho bem feito. Ele nos alerta para o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, para que possamos viver de forma mais harmônica. Salomão também tinha um olhar muito perspicaz sobre como lidamos com nossos recursos financeiros. Em Provérbios 13:11, ele nos adverte: "A riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco a aumentará." Esse é um conselho crucial para o mundo moderno, onde muitos tentam buscar soluções rápidas e fáceis para alcançar riqueza. Salomão nos ensina que a verdadeira sabedoria financeira não está em buscar enriquecimento imediato, mas em ser disciplinado, investir com cautela e construir um futuro financeiro sólido. Isso pode ser aplicado ao estabelecer um planejamento financeiro, evitando dívidas e investindo de forma responsável. Por fim, a sabedoria de Salomão nos ensina que devemos viver de acordo com um propósito maior, confiando em Deus para nos guiar. Em Eclesiastes 12:13-14 ele diz: "Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem." Salomão nos desafia a viver não apenas para nós mesmos, mas para algo maior. No mundo de hoje, isso pode ser traduzido em decisões éticas e comportamentos que honram a fé e a confiança em Deus. Ao viver com esse propósito, buscamos mais do que a satisfação pessoal. Buscamos um impacto positivo na vida dos outros e na sociedade como um todo. Ao aplicarmos a sabedoria de Salomão em nossas vidas, podemos ver que ela oferece uma forma prática de viver com equilíbrio, fé e confiança. Salomão nos desafia a não cair em armadilhas como a arrogância, o ego ou a busca desenfreada por riqueza, mas a encontrar significado no trabalho, nas relações e na espiritualidade. Aplicar esses princípios em nossas vidas hoje pode ser uma maneira de criar uma vida mais plena e satisfatória, baseada em confiança, disciplina e perseverança. Agora que você conhece alguns dos princípios fundamentais da sabedoria de Salomão, a pergunta é: como você pode aplicar tudo isso na sua vida? É uma jornada que exige reflexão constante, disciplina e uma postura de fé, mas a recompensa é uma vida mais equilibrada e com propósito. Salomão nos ensina que a sabedoria não é algo distante, mas algo que podemos buscar e aplicar todos os dias, com paciência e confiança. E você, está pronto para começar a aplicar a sabedoria de Salomão no seu cotidiano? A verdadeira sabedoria, segundo Salomão, começa com o temor a Deus. Em Eclesiastes 12:13-14, ele resume sua reflexão sobre a vida dizendo: "De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem." Essa é a chave para entender toda a sabedoria de Salomão. Viver uma vida centrada em Deus, onde a fé e o temor reverente se tornam o alicerce para todas as nossas ações. Quando falamos sobre temer a Deus, não estamos nos referindo ao medo, mas ao reconhecimento de sua grandeza e da nossa dependência dele. O temor a Deus é, na verdade, um convite à humildade. Quando reconhecemos que há algo maior do que nosso próprio entendimento, passamos a viver com uma atitude de reverência e respeito, não só por Deus, mas também pelo próximo. No mundo moderno, onde muitas vezes somos impulsionados pela arrogância e pela necessidade de sermos autossuficientes, Salomão nos ensina que, ao temer a Deus, abrimos espaço para sabedoria, bondade e discernimento, que nos ajudam a fazer escolhas mais justas e equilibradas.
Salomão nos lembra que o temor a Deus é a base de uma vida íntegra e sábia. Em Provérbios 1:7 ele afirma: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria." Essa sabedoria não é apenas intelectual, mas prática, aplicável nas situações cotidianas da vida. Ao temer a Deus, reconhecemos que Ele tem um propósito para nossas vidas e que devemos seguir seus princípios para viver de maneira plena. Em tempos de dúvida ou dificuldade, essa sabedoria nos guia para tomar decisões mais sábias, baseadas em valores e princípios sólidos. Mas o que exatamente significa temer a Deus em nossas vidas diárias? Significa viver com uma consciência constante de que nossas escolhas têm implicações eternas. Em um mundo onde o imediatismo muitas vezes se sobrepõe à reflexão, o temor a Deus nos chama a agir com ponderação e responsabilidade. Por exemplo, em vez de agir impulsivamente em uma situação de conflito, podemos nos perguntar: o que Deus espera de mim nesse momento? Esse questionamento nos ajuda a agir com bondade, paciência e sabedoria, buscando sempre a paz e o bem. O temor a Deus também nos ensina a praticar a disciplina em todos os aspectos de nossas vidas. Em Provérbios 12:1, Salomão afirma: "Quem ama a disciplina ama o conhecimento." Quando tememos a Deus, estamos mais inclinados a buscar a sabedoria divina em tudo o que fazemos, e isso exige disciplina. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou na vida pessoal, a disciplina nos ajuda a manter o foco no que é mais importante, a perseverar diante das dificuldades e a evitar a tentação da preguiça ou da procrastinação. Ao aplicarmos essa disciplina com fé, estamos vivendo a sabedoria de Salomão de maneira prática. O temor a Deus também está profundamente ligado à nossa capacidade de escolher o bem em vez do mal. Em um mundo onde as tentações estão à nossa porta, escolher agir com bondade em vez de maldade requer uma força interior que vem do temor a Deus. Salomão, em Eclesiastes, nos desafia a não ceder às armadilhas da arrogância e da prepotência, mas a viver com humildade, sabendo que, ao fazermos o bem, estamos cumprindo o propósito divino para nossas vidas. Essa escolha entre o bem e o mal, entre agir com bondade ou ceder à maldade, é uma constante em nossas vidas. Salomão nos ensina que, ao temermos a Deus, conseguimos discernir as escolhas certas, mesmo em meio à confusão. Ele nos ensina que, ao agir com sabedoria e temor, podemos ser mais conscientes de nossos impulsos, nossas atitudes e como elas afetam os outros. Isso é fundamental em um mundo onde, muitas vezes, somos levados a agir com egoísmo, arrogância ou desconsideração pelos outros. Em um mundo tão voltado para o eu e o imediato, o temor a Deus nos desafia a olhar além de nós mesmos. Salomão, em seus escritos, sempre enfatizou que nossa vida não deve ser centrada em nossas próprias necessidades e desejos, mas em um propósito maior, que é viver conforme os princípios de Deus. Isso significa que, ao tomar decisões, devemos considerar não só o impacto que elas têm sobre nós, mas também sobre as pessoas ao nosso redor e até sobre o nosso futuro. O temor a Deus nos ajuda a ter uma visão mais ampla e a agir de acordo com uma moralidade mais elevada. A sabedoria que vem do temor a Deus nos ajuda a resistir à tentação de agir impulsivamente. Muitas vezes, somos tentados a tomar atalhos ou fazer escolhas rápidas que podem nos trazer resultados imediatos, mas que não são alinhados com o que é bom e justo. O temor a Deus nos lembra que nossa vida é uma jornada de longo prazo, onde as escolhas que fazemos hoje têm consequências para o futuro. Essa perspectiva nos ajuda a tomar decisões mais sábias, que nos beneficiam e beneficiam os outros no longo prazo. Em um nível mais profundo, o temor a Deus também nos ensina a encontrar paz e descanso, mesmo nos momentos de luta. Salomão, ao refletir sobre a vida e seus altos e baixos, nos ensina que, ao confiar em Deus e temê-lo, podemos enfrentar os desafios da vida com uma calma interior. Em um mundo acelerado e muitas vezes caótico, essa paz que vem de confiar plenamente em Deus é um reflexo da sabedoria verdadeira. Essa paz nos permite perseverar e manter nossa fé, sabendo que, no final, o propósito de Deus prevalecerá. O temor a Deus não é uma prática de medo, mas uma escolha constante de viver com reverência, sabedoria e compromisso. Em Provérbios 9:10, Salomão nos ensina:
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo é entendimento. A verdadeira sabedoria, então, começa com a atitude de reconhecimento da grandeza de Deus e da nossa necessidade de sua orientação. Essa sabedoria nos ajuda a tomar decisões com base no que é justo e correto, em vez de ser guiados por nossos próprios interesses egoístas ou pela pressão do mundo. Por fim, o temor a Deus nos leva a viver com uma atitude de gratidão e serviço. Quando tememos a Deus, reconhecemos sua bondade e misericórdia em nossas vidas, o que nos leva a querer servir aos outros com amor e compaixão. Em um mundo muitas vezes centrado no ego e na competição, a sabedoria de Salomão nos desafia a viver de forma altruísta, buscando sempre a bondade, a humildade e a generosidade em nossas ações. Ao refletirmos sobre a sabedoria de Salomão, é evidente que ela não é apenas uma coleção de ideias abstratas, mas uma abordagem prática para viver bem. Ao longo de sua vida, Salomão experimentou as alegrias e frustrações humanas, e sua sabedoria reflete esse equilíbrio. O que ele nos deixou é uma série de princípios que nos ajudam a lidar com as incertezas da vida, a encontrar propósito no trabalho, a cultivar boas relações e a viver com fé e confiança. A verdadeira sabedoria, portanto, não é só um conhecimento teórico, mas algo que deve ser aplicado de maneira prática e constante. Salomão nos ensina que a sabedoria não é encontrada apenas em momentos de grande sucesso, mas também nas dificuldades e nos desafios que enfrentamos. Em Eclesiastes, ele fala sobre a impermanência da vida e a inevitabilidade do sofrimento, mas também aponta para a possibilidade de encontrar alegria e paz, mesmo nas situações difíceis. Essa sabedoria é particularmente útil hoje, quando muitos buscam soluções rápidas para problemas complexos. Salomão nos desafia a encarar a vida com a atitude de alguém que, embora reconheça as dificuldades, escolhe persistir com fé, disciplina e confiança. A aplicação da sabedoria de Salomão começa com uma mudança de perspectiva. A vida não é um fim, mas um processo. Muitas vezes, nos preocupamos demais com os resultados e esquecemos que a verdadeira transformação vem do caminhar diário. Ao tomarmos decisões com sabedoria, alinhando nossas escolhas com princípios mais elevados e com confiança em Deus, somos moldados e preparados para viver com propósito e equilíbrio. Isso nos dá a chance de viver com mais significado, sem cair na tentação de se perder nas distrações do mundo moderno. Salomão também nos ensina que a sabedoria não é algo que podemos adquirir apenas uma vez e depois deixar de lado. É uma prática diária, um compromisso contínuo de buscar entender a nós mesmos, ao mundo e ao propósito de Deus. Cada ação que tomamos, cada decisão, seja grande ou pequena, é uma oportunidade para aplicar essa sabedoria. A vida, como Salomão nos ensina, é feita de escolhas, e cada escolha é uma chance de vivermos de forma mais sábia, mais centrada e mais alinhada com a vontade divina. A verdadeira sabedoria, segundo Salomão, é viver com um senso de equilíbrio. Ao aplicar a sabedoria divina em nossas vidas, começamos a perceber que o segredo para uma vida plena não está no excesso, nem na falta, mas no equilíbrio. Isso se reflete nas nossas decisões financeiras, no modo como lidamos com o trabalho e com a família, e até na forma como gerenciamos nossas emoções. A sabedoria de Salomão nos desafia a não buscar nada em excesso, mas a viver com um coração grato e com ações equilibradas, sempre voltadas para o bem. Em um mundo tão acelerado e cheio de distrações, a sabedoria de Salomão é um lembrete de que, às vezes, a melhor ação é a paciência. Salomão nos ensina que, enquanto a impulsividade pode nos dar resultados rápidos, a sabedoria nos orienta a esperar o tempo certo para agir. Isso não significa passividade, mas sim ação com propósito, confiança e disciplina. Quando agimos com sabedoria, temos a capacidade de discernir o melhor momento para agir e o melhor caminho a seguir, sem pressa de alcançar resultados imediatos. A sabedoria de Salomão também nos ensina a importância de ouvir. Em um mundo em que a comunicação é muitas vezes apressada e superficial, a sabedoria verdadeira vem da capacidade de ouvir, refletir e agir com discernimento. Quando ouvimos mais do que falamos,
conseguimos entender melhor os outros, as situações e até mesmo a nós mesmos. Isso nos ajuda a tomar decisões mais sábias, seja nas relações pessoais ou no ambiente de trabalho, evitando conflitos desnecessários e promovendo a paz. A sabedoria de Salomão nos chama a uma vida de propósito, onde nossas ações estão alinhadas com nossa fé e valores. Ao vivermos com sabedoria, não buscamos apenas o sucesso pessoal, mas um impacto duradouro na vida dos outros. A sabedoria nos ensina a agir com bondade, a sermos humildes em nossas conquistas e a ajudar aqueles que estão ao nosso redor. A verdadeira sabedoria vai além do egoísmo e nos leva a uma vida de serviço e contribuição, criando um legado de bondade e respeito. Salomão, ao final de sua vida, deixou claro que o que realmente importa é viver de acordo com os princípios de Deus. Em Eclesiastes 12, 13 e 14, ele nos lembra que temer a Deus e guardar os seus mandamentos é a base de tudo. Isso nos desafia a avaliar nossas próprias vidas. Estamos vivendo de acordo com os princípios de sabedoria que Salomão compartilhou? Como podemos integrar esses princípios no nosso dia a dia e construir uma vida mais sábia, equilibrada e centrada em Deus? Agora que entendemos melhor como aplicar a sabedoria de Salomão em nossas vidas, a questão é: estamos prontos para dar o próximo passo? A sabedoria de Salomão não é algo distante ou difícil de alcançar, mas uma prática diária de fé, confiança e disciplina. Ela está ao alcance de todos que buscam viver de forma mais consciente e alinhada com os valores divinos. A transformação começa com pequenas ações cotidianas e com a disposição de aprender e aplicar a sabedoria divina. Por fim, a sabedoria de Salomão nos ensina que a verdadeira felicidade não está nas posses materiais, mas em uma vida vivida com propósito e equilíbrio. Ele nos lembra que a busca incessante por riqueza, poder ou sucesso pode nos levar a um vazio interior, mas viver com sabedoria e fé nos dá uma paz duradoura e verdadeira. Ao aplicarmos essa sabedoria, podemos começar a experimentar uma vida mais completa e satisfatória, cheia de significado e propósito. Em resumo, a sabedoria de Salomão oferece a chave para uma vida mais plena, mais equilibrada e mais sábia. Ao aplicarmos seus ensinamentos, podemos transformar nossas decisões diárias, nossas relações e até mesmo nossa forma de encarar os desafios da vida. O que resta agora é a decisão de aplicar essa sabedoria hoje mesmo, começando a viver de forma mais consciente, mais centrada e mais fiel aos princípios divinos. Ao refletirmos sobre a sabedoria de Salomão, é evidente que ela não é apenas uma coleção de ideias abstratas, mas uma abordagem prática para viver bem. Ao longo de sua vida, Salomão experimentou as alegrias e frustrações humanas, e sua sabedoria reflete esse equilíbrio. O que ele nos deixou é uma série de princípios que nos ajudam a lidar com as incertezas da vida, a encontrar propósito no trabalho, a cultivar boas relações e a viver com fé e confiança. A verdadeira sabedoria, portanto, não é só um conhecimento teórico, mas algo que deve ser aplicado de maneira prática e constante. Salomão nos ensina que a sabedoria não é encontrada apenas em momentos de grande sucesso, mas também nas dificuldades e nos desafios que enfrentamos. Em Eclesiastes, ele fala sobre a impermanência da vida e a inevitabilidade do sofrimento, mas também aponta para a possibilidade de encontrar alegria e paz, mesmo nas situações difíceis. Essa sabedoria é particularmente útil hoje, quando muitos buscam soluções rápidas para problemas complexos. Salomão nos desafia a encarar a vida com a atitude de alguém que, embora reconheça as dificuldades, escolhe persistir com fé, disciplina e confiança. A aplicação da sabedoria de Salomão começa com uma mudança de perspectiva. A vida não é um fim, mas um processo. Muitas vezes nos preocupamos demais com os resultados e esquecemos que a verdadeira transformação vem do caminhar diário. Ao tomarmos decisões com sabedoria, alinhando nossas escolhas com princípios mais elevados e com confiança em Deus, somos moldados e preparados para viver com propósito e equilíbrio. Isso nos dá a chance de viver com mais significado, sem cair na tentação de se perder nas distrações do mundo moderno. Salomão também nos ensina que a sabedoria não é algo que podemos adquirir apenas uma vez
e depois deixar de lado. É uma prática diária, um compromisso contínuo de buscar entender a nós mesmos, ao mundo e ao propósito de Deus. Cada ação que tomamos, cada decisão, seja grande ou pequena, é uma oportunidade para aplicar essa sabedoria. A vida, como Salomão nos ensina, é feita de escolhas. E cada escolha é uma chance de vivermos de forma mais sábia, mais centrada e mais alinhada com a vontade divina. A verdadeira sabedoria, segundo Salomão, é viver com um senso de equilíbrio. Ao aplicar a sabedoria divina em nossas vidas, começamos a perceber que o segredo para uma vida plena não está no excesso, nem na falta, mas no equilíbrio. Isso se reflete nas nossas decisões financeiras, no modo como lidamos com o trabalho e com a família, e até na forma como gerenciamos nossas emoções. A sabedoria de Salomão nos desafia a não buscar nada em excesso, mas a viver com um coração grato e com ações equilibradas, sempre voltadas para o bem. Em um mundo tão acelerado e cheio de distrações, a sabedoria de Salomão é um lembrete de que, às vezes, a melhor ação é a paciência. Salomão nos ensina que, enquanto a impulsividade pode nos dar resultados rápidos, a sabedoria nos orienta a esperar o tempo certo para agir. Isso não significa passividade, mas sim ação com propósito, confiança e disciplina. Quando agimos com sabedoria, temos a capacidade de discernir o melhor momento para agir e o melhor caminho a seguir, sem pressa de alcançar resultados imediatos. A sabedoria de Salomão também nos ensina a importância de ouvir. Em um mundo em que a comunicação é muitas vezes apressada e superficial, a sabedoria verdadeira vem da capacidade de ouvir, refletir e agir com discernimento. Quando ouvimos mais do que falamos, conseguimos entender melhor os outros, as situações e até mesmo a nós mesmos. Isso nos ajuda a tomar decisões mais sábias, seja nas relações pessoais ou no ambiente de trabalho, evitando conflitos desnecessários e promovendo a paz. A sabedoria de Salomão nos chama a uma vida de propósito, onde nossas ações estão alinhadas com nossa fé e valores. Ao vivermos com sabedoria, não buscamos apenas o sucesso pessoal, mas um impacto duradouro na vida dos outros. A sabedoria nos ensina a agir com bondade, a sermos humildes em nossas conquistas e a ajudar aqueles que estão ao nosso redor. A verdadeira sabedoria vai além do egoísmo e nos leva a uma vida de serviço e contribuição, criando um legado de bondade e respeito. Salomão, ao final de sua vida, deixou claro que o que realmente importa é viver de acordo com os princípios de Deus. Em Eclesiastes 12, 13 e 14, ele nos lembra que temer a Deus e guardar os seus mandamentos é a base de tudo. Isso nos desafia a avaliar nossas próprias vidas. Estamos vivendo de acordo com os princípios de sabedoria que Salomão compartilhou? Como podemos integrar esses princípios no nosso dia a dia e construir uma vida mais sábia, equilibrada e centrada em Deus? Agora que entendemos melhor como aplicar a sabedoria de Salomão em nossas vidas, a questão é: estamos prontos para dar o próximo passo? A sabedoria de Salomão não é algo distante ou difícil de alcançar, mas uma prática diária de fé, confiança e disciplina. Ela está ao alcance de todos que buscam viver de forma mais consciente e alinhada com os valores divinos. A transformação começa com pequenas ações cotidianas e com a disposição de aprender e aplicar a sabedoria divina. Por fim, a sabedoria de Salomão nos ensina que a verdadeira felicidade não está nas posses materiais, mas em uma vida vivida com propósito e equilíbrio. Ele nos lembra que a busca incessante por riqueza, poder ou sucesso pode nos levar a um vazio interior, mas viver com sabedoria e fé nos dá uma paz duradoura e verdadeira. Ao aplicarmos essa sabedoria, podemos começar a experimentar uma vida mais completa e satisfatória, cheia de significado e propósito. Em resumo, a sabedoria de Salomão oferece a chave para uma vida mais plena, mais equilibrada e mais sábia. Ao aplicarmos seus ensinamentos, podemos transformar nossas decisões diárias, nossas relações e até mesmo nossa forma de encarar os desafios da vida. O que resta agora é a decisão de aplicar essa sabedoria hoje mesmo, começando a viver de forma mais consciente, mais centrada e mais fiel aos princípios divinos.